da exibição de documento ou coisa. Artigo 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. 97. O pedido formulado pela parte conterá: inciso 1. A descrição tão completa quanto possível do documento ou da coisa ou das categorias de documentos ou de coisas buscados. Inciso 2. A finalidade da prova com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias. Inciso 3. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. Artigo 398. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Artigo 399. O juiz não admitirá a recusa se: inciso 1. O requerido tiver obrigação legal de exibir. Inciso 2. O requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova. Inciso 3. O documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: inciso 1. O requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398. Inciso 2. A recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Artigo 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes, e, se necessário, o de testemunhas. Em seguida, proferirá decisão. Artigo 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça dessas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Artigo 404. A parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se: inciso 1. Concernente a negócios da própria vida da família. Inciso 2. Sua apresentação puder violar dever de honra. Inciso 3. Sua publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Inciso 4. Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo. Inciso 5. Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Inciso 6. Houver disposição legal
que justifique a recusa da exibição. Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos 1 a 6 do caput disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exibirá a outra em cartório, para dela ser extraída cópia repográfica e tudo sendo lavrado autocircunstanciado. Seção 7 da prova documental. Subseção 1 da força probante dos documentos. Artigo 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe da secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorram em sua presença. Artigo 406. Quando a lei exigir documento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Artigo 407. O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Artigo 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Artigo 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular. Inciso 1. No dia em que foi registrado. Inciso 2. Desde a morte de algum dos signatários. Inciso 3. A partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários. Inciso 4. Da sua apresentação em repartição pública ou em juízo. Inciso 5. Do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento. Artigo 410. Considera-se autor do documento particular. Inciso 1. Aquele que o fez e o assinou. Inciso 2. Aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado. Inciso 3. Aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos. Artigo 411. Considera-se autêntico o documento quando, inciso 1, o tabelião reconhecer a firma do signatário. Inciso 2, a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. Inciso 3. Não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Artigo 412. O documento particular, de cuja autenticidade não se duvida, prova que o seu autor fez declaração que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele, aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram. Artigo 413. O telegrama ou radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular, se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente. Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original, depositado na estação expedidora. Artigo 414. O telegrama ou o radiograma presume-se
com o original provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. Artigo 415. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando, inciso 1, enunciam o recebimento de um crédito, inciso 2, contém anotação que visa suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor, inciso 3, expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija determinada prova. Artigo 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação ainda não assinada faz prova em benefício do devedor. Parágrafo único. Aplica-se esta regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro.